a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 19. Gênesis 37 é o primeiro capítulo da Bíblia, capítulo 37, versículo 1. E assim diz a palavra do Senhor. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José lhe respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Amém? Podem se sentar. Espírito Santo de Deus, toma o microfone, toma a minha boca e que seja o Senhor a falar. Guarda os nossos corações e nos ensina, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que bom estar aqui com vocês. Durante um tempo, eu estive me questionando qual palavra trazer. E o Senhor me trouxe o tema injustiças perante Deus. Quantos de nós não sofremos injustiças na vida? Você já perguntou a Deus onde Ele estava quando algo aconteceu com você?
Você já se perguntou aonde Deus estava quando riram de você? Quando te fizeram chorar? Quando te machucaram, te bateram? Quando te violaram? E ainda quando viemos à igreja, até mesmo sem forças, a gente ouve alguém no altar dizer: Ele estava lá. Isso dói, porque seria mais fácil ouvir que o Senhor não estava lá. Talvez a gente o perdoasse. Nós temos a famosa culpa de nós temos o famoso defeito de colocar culpa em Deus, em tudo que acontece. E nós somos golpeados com uma verdade muito grande, que é: Ele estava lá. Então, eu trouxe alguns exemplos de injustiças, porque durante a nossa vida, nós temos também um defeito de achar que nós somos únicos. Os famosos alecrins dourados do Senhor. Claro que a palavra de Deus diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva. A palavra de Deus nos chama de a menina dos olhos do Senhor. Mas as injustiças não aconteceram apenas conosco. A minha vida é diferente da sua, e cada dor é muito válida, muito válida. E existem histórias e que nós podemos observar, como, por exemplo, a história que foi lida. José foi vendido pelos próprios irmãos. Por causa de quê, vocês sabem? Inveja, obrigada, Ruth, por causa da inveja. Mais tarde, no decorrer da história, ele foi falsamente acusado pela mulher de Potifar. Foi preso injustamente, porque a mulher achou ele muito bonito. Ele foi preso, foi vendido como escravo, Potifar comprou, e ele foi trabalhar na casa do homem. E a esposa dele achou ele muito bonito, e armou uma emboscada para ficar com ele. Mas José, temente ao Senhor, disse não. E aquela mulher inventou uma grande mentira. O seu esposo acreditou nela, então José foi preso injustamente. Filho na velhice. Eu tenho como base o meu pai. Meu pai nasceu, vovó tinha 53 anos. Então, não teve aquele gosto de ser pego no colo, jogado para cima, brincado. Não, vovó já estava mais velha, vovó teve 25 filhos. Imagina. Não tinha mais energia. Israel, coitado, tinha um monte de filho. Ele não tinha mais energia. Talvez a vida de José foi muito mimada. Ganhou uma túnica que os irmãos não tinham. O prestígio de sentar com o pai, que já tinha mais tempo para conversar, para ter um momento com seus filhos, diferente dos seus irmãos, mas também não tinha regalias. Ele também tinha que ir atrás dos irmãos e andar quilômetros e quilômetros. Ele também tinha uma história. Foi preso injustamente. Vocês conhecem a história de Nabote, e quem foi meu discípulo conhece. Nabote tinha uma vinha e o rei era louco para comprar essa vinha, mas Nabote disse: não vendo, não troco, não negocio. Então, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel orquestraram um plano para acusar ele de blasfêmia. E ele foi morto e a sua propriedade foi tomada pelo rei. Pensa, uma pessoa trabalhar uma vida inteira para comprar uma propriedade, ter uma vinha próspera onde todos veem, aquela ali é de Nabote. E o próprio rei, com tantas riquezas, orquestrar um plano maligno para ter mais uma terra para si. Uma grande injustiça. Quando o Senhor Jesus, outra história de injustiça, quando o Senhor Jesus tomou Jeremias, profeta Jeremias, chamado como profeta chorão,
E então o Senhor condena as pessoas que construíam casas com injustiça. Pegavam pessoas para trabalhar e não pagavam salários justos. Não pagava, explorava as pessoas, nem pagava algo justo. E aqui no livro de Jeremias, expõe um caminho. Aqui no livro de Jeremias, o Senhor grita pela voz de Jeremias para que o povo se volte a Ele enquanto é tempo. Porque eu amo o livro de Jeremias, que para mim significa que ainda há misericórdia. Porque lá na frente, no livro de Apocalipse, o Senhor diz, não há mais tempo. As portas estão fechadas. Aqui existe um profeta que grita onde houve erros, onde houve acusações, onde houveram tantas coisas erradas, onde houveram tantas explorações. Às vezes a gente acha que o que a gente sofre não é gritado para que o céu ouça. Mas além das nossas orações, há pessoas que veem, há intercessores, há guerreiros que guerreiam por nós e que intercedem pelas nossas dores e que intercedem pelo nosso coração, pelas nossas emoções, pelo nosso futuro. Jeremias foi uma dessas pessoas que lutou. Olha só que injustiça maior do que a de Jó. Vocês conhecem a história de Jó? Um homem tão rico que tinha tudo, mas que no fim coçava as suas próprias feridas com um caco de telha. Um homem tão rico que ficou sem nada, sem seus filhos, sem sua esposa, que ainda mandou ele amaldiçoar o Deus dele. Elias, um homem que fazia milagres, um homem que precisou fugir para salvar a sua própria vida, porque a rainha Jezabel queria matá-lo. Um homem tão cheio de Deus que o próprio Deus teve ciúmes. Um ciúme tão grande que o Senhor o levou para si. Injustiçado. Quem o próprio Deus teve saudade de levou para si. Quem mais injustiçado do que o próprio Jesus Cristo, que veio ao mundo para morrer por um erro meu e seu? Entregue aos religiosos. Jesus Cristo foi acusado falsamente, entregue para ser morto por conta de inveja, mentira, e pelos meus erros e pelos seus. E quantas vezes a gente chora porque o irmão da portaria não cumprimentou a gente? Quantas vezes a gente chora porque a sogra não te convidou para almoçar de domingo e você tem que fazer comida? Quantas vezes a gente chora por um diagnóstico que chega, por um olhar mal dado, por uma mentira inventada, uma história mal contada? Salmos 45, versículo 7, por favor. Não estou dizendo que a minha dor e a sua dor é inválida. Estou mostrando injustiças da palavra de Deus. O Senhor é o Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Eu gosto muito, eu acredito que vocês já ouviram alguma pregação dele, o pastor Thomas Dexter, que aquele pastor americano negro, forte, alto. Ele diz assim, em uma das suas ministrações, ele disse: há muitas coisas sobre Deus que nós só descobriremos quando Ele nos inserir em temporadas de sofrimento. A nossa vida é cheia de pequenas alegrias. Nós temos nossa família, nosso trabalho, nós damos as nossas risadas, nós temos os nossos amigos. E parte das vezes, nós podemos esquecer a quem devemos entregar toda a honra e toda a glória. E o nosso dia começa e termina sem ao menos dizer obrigada. Então, o Senhor Jesus
como uma forma de fazer um sinal de olhe para mim, coloca uma barreira. E a palavra de Deus diz que o Senhor só nos dá provas que nós conseguimos carregar. Ele não dá nada além das nossas forças. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presentes não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém, eu recebo em nome de Jesus. O que aconteceu com José? Governador. Seus irmãos voltaram, ele se reconciliou com os irmãos e os irmãos com ele, e ele pôde voltar e ver os seus pais. Nabote não foi justificado, mas a palavra de Deus diz que o que não receberemos aqui, nós temos recompensa no céu e não há nada melhor do que passar a eternidade com o Senhor Jesus. Jó teve uma família linda, teve muitos mais bens, muito mais terra, muitos mais animais do que ele tinha antes, porque ele não reclamou. Ele não negou ao Senhor Jesus e nem o amaldiçoou, como a sua esposa disse para ele fazer. Daniel, que era tão sábio, homem de confiança do rei que foi jogado na cova dos leões, teve a sua recompensa e foi um homem tão aclamado pela sua sabedoria. Jesus ressuscitou e vive eternamente. E tem preparado um lugar para nós até o dia que Ele vier nos buscar. Mas até que essa glória há de vir, que essa glória seja revelada, eu não sei qual é a sua história, mas eu sei a mim e eu tenho os meus sonhos que eu escrevo no papel e eu peço a Deus que Ele os realize. A nossa vida é cheia de injustiças, pelos nossos erros, por coisas que eu poderia estar vivendo há muito tempo, mas que por erros meus eu não estou vivendo, consequências, mas por coisas que alguém parou. Nós temos tantos exemplos de inveja, de mentira, de brigas. Às vezes a sua família está separada por conta de uma contenda. Às vezes inventaram uma mentira contra você e você nem foi dado o benefício da dúvida. Você não foi nem permitido falar. Às vezes arrumaram uma encrenca tão grande, você ainda pediu perdão por algo que não fez ou fez. Que nós também devemos assumir os nossos erros e procurar a paz, exercer a paz com todos. Mas às vezes, as injustiças nos ferem tanto que a gente perde as energias. E a gente coloca a culpa no Senhor Jesus. Mas tem uma frase que eu gosto muito, de um querido pastor, muito querido, que é o pastor Ricardo Aquino. E ele diz o seguinte: qualquer história mal contada que prejudique alguém, um dia será esclarecido diante de Deus. Ele certamente fará justiça a quem foi injustiçado. Essa tarefa não é nossa, meus irmãos. Essa tarefa não é nossa. E se você tem procurado fazer justiça com as próprias mãos, o conselho da palavra de Deus, aquieta, joelho no chão, jejum e oração, para sermos revestidos por Deus e termos maturidade até que o Senhor faça algo. Um certo dia aconteceu algo com a minha família que muitos de vocês sabem e 3, 4 anos depois eu sentei com meu pai e disse: quando é que Deus vai fazer justiça? E o meu pai me deu uma resposta: Deus já fez justiça. Às vezes nós queremos algo tão grande, tão glorioso. Às vezes nós queremos olhar aquela pessoa que nos magoou e ver ela lá no pó. Mas sabe o que é engraçado? Deus também o ama. Deus também é misericordioso com o outro.
Às vezes é muito doído você quer ver quem te violou, quem te roubou, quem te machucou, quem te caluniou, ser abençoado. Mas se eu sou com todos os meus erros, por que é que o outro não pode ser? Se o perdão me alcançou, o perdão alcança a qualquer pessoa que tem o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. O perdão de Deus é para todos nós. E o Senhor reescreve as histórias. A misericórdia que chegou até mim, chega até você, chega até o próximo. O Senhor Jesus mudou a história de José. Pela misericórdia do Senhor, que deu sabedoria, deu dons. Mas os dons de sonho e de revelação que José teve na cadeia, vieram de onde? De tempos meditando com o Senhor Jesus, de tempos de entrega, de tempos de choro. Ah, meu irmão, se você tem vivido uma injustiça, se tem coisas na sua vida que você ainda pergunta a Deus, por que isso está acontecendo? É o Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, que interpreta as nossas lágrimas e que consola o nosso coração. É dele esta tarefa. Aleluia. Ruth, vocês lembram a história de Ruth? Que perdeu seu marido? O seu maior amor, enfrentou adversidades, viúva, sozinha, ela não tinha um parente, os pais dela não eram daquela terra, ela era uma estrangeira, mas ela manteve a sua fidelidade a Deus, e o choro dela foi transformado em riso. E a Bíblia tem histórias lindas, mas eu acho que a história de um amor muito lindo que tem na Bíblia, a história de Ruth e de Boaz. Um homem que a amou, que cuidou dela, que deu uma vida boa a ela, e que a descendência dela está escrito na linhagem de Jesus. Que história, que desfecho mais lindo perante a misericórdia de Deus. Que desfecho mais lindo, porque esperou. Ela poderia ter feito como a cunhada dela, que voltou para a terra dela, para os deuses dela, mas ela não negou ao Senhor Jesus. Ela não olhou para trás quando a dificuldade chegou, quando a injustiça bateu na porta. Uma mulher tão jovem, viúva, que injustiça! Numa época que as mulheres não tinham formação, não trabalhavam, não faziam nada, mas ela não olhou para trás. E eu digo a você, não olhe para trás, mesmo que as dores, mesmo que os seus sonhos estejam frustrados, mesmo que você não conseguiu fazer o curso que queria, mesmo que o seu emprego não é o emprego dos seus sonhos, o salário nunca é o sonho de ninguém, né? Então não vou entrar nesse mérito, porque todo mundo quer ganhar mais um pouquinho. Mas mesmo que o que você sonhou ainda não chegou, espere. E é uma palavra muito doída de ouvir, porque às vezes a gente pergunta até quando? Eu mesmo já me questionei a Deus. Senhor, eu entreguei a minha juventude ao Senhor. Graças a Deus. Quando é que o Senhor fará? E a gente entra em outro impasse. É da vontade de Deus? Se eu me submeter, eu preciso obedecer. Sabe quem mais chorava muito na Bíblia? Uma mulher saudável, que a Bíblia não relata problemas de saúde, diferente da sogra de Pedro, que tinha febre, tinha um monte de coisa. Raquel era uma mulher saudável. A Bíblia não fala sobre questões de saúde. A Bíblia diz que ela era uma mulher estéril, nova. E Raquel urrava, gritando, dá-me filhos. Sua irmã tinha muitos filhos e ela, que era a mais amada, Lia tinha filhos e ela, que era a preferida do seu marido, não tinha filhos. E então um dia ela clama ao Senhor, dá-me filhos, senão eu morro.
E o Senhor fez o milagre acontecer e aquela mulher gerou. Mas houve espera. Para quem que ela clamou? Ao Senhor, que pode nos ouvir. Ela não foi para uma rodinha de amigas. Ela não foi no farmacêutico da época tomar uma garrafada, alguma coisa, um remédio da época. Ela clamou ao único que poderia ajudar. Diferente de um grande defeito que nós temos quando acontece uma injustiça, a gente não consegue ficar calado, a gente precisa contar para o outro. Sabe o que aconteceu? Nós temos uma síndrome do coitadismo que nos prende àquela dor e, infelizmente, isso é culpa da gente mesmo, nos faz ser tão coitados que a gente aumenta um problema na nossa cabeça que nem era aquilo tudo e a gente para a nossa vida. E o Senhor diz: avante, avante, o amanhã eu já preparei, o amanhã é a mim que pertence. E nós ficamos perguntando para quê, por quê, onde foi que eu errei. Elias foi acusado. Vocês estão comigo? Amém. Estou terminando. Elias foi acusado. Nabote foi acusado. Jesus foi acusado. E talvez você tenha sido acusado injustamente. Nenhum dos textos e das histórias que eu contei foram acusações reais, como a de Davi, que matou o marido da mulher e ficou com ela porque ele queria. Diferente de outras histórias que temos, como Paulo, por exemplo, que foi um grande perseguidor dos cristãos, mas que depois foi perseguido, que sofreu também grandes injustiças porque foi preso, foi machucado. Eu gosto muito de uma frase da Juliana Moura, que diz assim: se a luta é contra você, ela também é contra o seu Deus. E por isso não tema, porque Ele é capaz de garantir a sua vitória. Eu creio nisso. Não se sinta perseguido por alguém da sua casa. Não se sinta perseguido por alguém do seu trabalho. Eu já me senti perseguida por alguém. E alguns dos meus amigos já me ouviram chorar sentidamente por isso. Mas quando a gente lembra, porque nós temos um ótimo defeito de esquecer. Mas quando a gente lembra de um versículo que agora eu vou ler, nós entendemos que não é contra a carne e nem sangue. Não são sobre pessoas. É sobre principados e potestades. E eu vou te convidar a guerrear. Se a luta é contra você, ela também é contra o seu Deus. Não temas, Ele é capaz de garantir a vitória. Amém? Não se canse pelas adversidades da sua vida. Não é porque o seu filho não foi liberto. Não é porque o seu marido ainda não parou de beber. Não é porque os seus filhos ainda não estão aqui na igreja com você, que o Senhor não fez justiça na sua vida. Ore, se fortaleça, recarregue as baterias, porque a dor e a tristeza, ela nos deixa fraco. E a vida perde a graça, a vida perde a cor. E é somente a oração que nos sacode, é somente a oração que nos levanta. Pare de entregar uma responsabilidade que é sua aos outros. Nós temos uma grande mania de dizer: está difícil, eu estou vivendo uma prova, ora por mim. Oro, mas ora você também.
Diga ao Senhor o que é que está acontecendo. Se tem alguém zombando de você, Senhor, aquela pessoa se levantou contra mim. Dê nomes, peça socorro do alto e peça maturidade também, para que você não divida um grupo. Peça maturidade do céu, para que nós consigamos ter um almoço em família, ter um momento de tranquilidade. Isso vem do céu. Isso vem do alto. Se fortaleça. Para de ficar lamentando para os outros. Eu oro por você e você também ora por você. Efésios 6, versículo 11 até o 19. Gente, fiquem acordados, eu já estou terminando. Acordem. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Levantem-se, por favor. Vamos fazer um pequeno exercício. Efésios capítulo 6. É assim que a gente guerreia, gente. Eu gosto muito da intercessão. É na intercessão que a gente guerreia, que a gente luta, que a gente vence as nossas guerras. É falando com o Senhor. Não existe um remedinho, não existe uma fórmula. Não existe. Mas a palavra de Deus diz: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é o seu patrão, não é o meu, não é a sua casa, não é a minha família. São principados e potestades. Por isso, peguem a armadura de Deus, vamos nos revestir das armaduras de Deus nesse momento. E quando você passar por algo difícil, lembre-se desse texto. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecei inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se da verdade e vestindo a couraça da justiça. Nós vestimos a couraça da justiça nessa noite, amém? Também tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Nós calçamos os sapatos do Evangelho da paz e repreendemos toda briga, toda contenda, em nome de Jesus, amém? Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Guarda o seu coração. Nós não somos esponja. A gente não guarda tudo porque o outro está ruim, o outro está doente, o outro está triste, eu vou ficar também. Nós temos um escudo e a gente só sabe disso a partir da leitura da palavra. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde as suas emoções. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho. Nós não podemos ficar calados. Mesmo que haja um tornado, um turbilhão de coisas, cingimos das armaduras da fé. Você está revestido com as armaduras da fé? Você está firme, mesmo que o seu barco balance? Ele só afunda se tiver água dentro. E se você é esperto, você tem um balde e vai jogando água fora. Você não deixa o seu barco afundar.
Amém? Não subestime o diabo, meu irmão. Aqui está a fórmula de guardar o coração, de estar preparado para as adversidades da vida. Não subestime o diabo. Se é a imaturidade do outro, a oração te dá maturidade para lidar com as situações. As picuinhas são chocalhos do diabo para te distrair. É o pequeno barulhinho que o concurseiro faz para o colega não acertar uma questão. É o chocalho do diabo para te distrair do caminho. Existe um caminho. Nós precisamos estar ligados. Nós precisamos estar ligados. Eu vou terminar. John Piper diz o seguinte. Podem sentar, meus irmãos. Eu usei essa tática porque alguns de vocês estavam dormindo. Então, eu preciso que vocês... Eu preciso que vocês se mantenham acordados. John Piper fala o seguinte: ocasionalmente, chore profundamente pela vida que você queria e que você ainda quer. Lamente as perdas, sinta a dor e, em seguida, lave o rosto, confie em Deus e abrace a vida que Ele te deu. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Tome atitude. Se cinja, vista com a roupa da verdade. Se você precisa ir, vá embora. Se você precisa se afastar, se afaste um pouco. Daí que vem a maturidade que é dada pela oração e pelo tempo com o Senhor. Se precisar resolver, peça desculpas. Mesmo que o erro não for seu. Nunca tenha medo de ficar sozinho. Mesmo que haja um turbilhão de injustiças, não pense, não posso ir embora porque eu só tenho essa pessoa. Mateus 28:20, e é aqui que o Senhor nos dá a chave. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Amém. Isaías capítulo 55. E eu termino a minha palavra com esse texto. Abra sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 50, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías capítulo 55. Todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem, comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês vão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-o enquanto Ele está perto. Porque o ímpio abandone o seu mau
caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que cair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, que é uma planta que tem uma flor muito, mas muito cheirosa. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Aleluia. Aonde tinha dor, vai crescer uma planta que é imensa. No lugar da sarça, que é seca, vai crescer a murta, que é tão cheirosa, ela é comparada com o cheiro da casca da laranja, ela é mais cheirosa do que a casca da laranja. E isso é glória para o Senhor, e sinal de que o que Ele fala se cumpre. A misericórdia dEle é para sempre. Meu irmão, eu não conheço a sua dor, eu não conheço a sua história, mas eu vim aqui para dizer que as injustiças que cometeram contra você, o Senhor dará conta delas. O Senhor responderá, o Senhor lutará com justiça, com o seu braço forte. A palavra de Deus hoje é: não temas, guarde o seu coração. A sua dor não é maior do que a do outro, mas ela é única e muito importante. E o Espírito Santo, o intérprete de cada lágrima que sai dos nossos olhos, cada silêncio quando não conseguimos falar, o intérprete de cada olhar, de cada passo, de cada pedido de socorro, nunca esqueceu de nenhum de nós. Vamos orar?